Olá pessoal, eu sou o professor Júlio Vieira e essa é a nossa videoaula sobre as obras literárias indicadas para o País 2025 em Montes, primeira etapa. As obras indicadas são O Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, do Padre Antônio, O Avesso da Pele, que é um romance de Jefferson Tenório, e a canção Zumbi, de Pedro Boi e o Deu Braúna. No próprio documento que publica as obras, que divulga as obras selecionadas, a Unimontes determina o eixo temático dessas obras. E isso vai nos ajudar a nortear a interpretação que a gente vai fazer aqui. Literatura e discursos de poder, ética, natureza e identidade em diálogo com o presente. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, de Padre Antônio Vieira, legitima o poder colonial. O avesso da pele, de Jean Tenório, aborda o racismo estrutural e a resistência negra. E a música Zumbi, de Pedro Boi e o Deu Braúna, celebra a cultura afro-brasileira, compondo um diálogo que revela continuidades e conflitos, passado e presente na história social e cultural do Brasil, refletindo sobre discurso de poder, ética e identidade. Então, é nesses termos que a gente precisa ler essas obras, procurando essas referências de legitimação do poder, as raízes do racismo estrutural e os discursos de resistência. E a gente vai encontrar isso de maneira muito clara. Começaremos nossa análise, então, pelo Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, que foi pregado em 1640 pelo Padre Antônio Vieira. Na indicação dessa obra, também no mesmo documento que divulga as obras indicadas, Unimontes afirma o seguinte: Vieira, embora condene a escravidão indígena, justifica o cativeiro negro como caminho de salvação, comparando-o ao martírio de Cristo, o que revela uma retórica paradoxal que combina discurso humanitário com exclusão e apagamento cultural. Esse trecho está no documento que a Unimontes publicou para divulgar as obras. Só que ele apresenta um problema, porque onde Vieira condena a escravidão indígena e faz essa comparação entre o martírio de Cristo e o cativeiro negro, é em outro sermão. Tá? Nesse sermão, pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, ele aborda a questão da posse da terra, do direito que os portugueses teriam sobre a posse da terra do Brasil, sobre o quanto seria prejudicial ao próprio Deus que os holandeses saíssem vitoriosos da batalha, mas não se aborda especificamente a questão da escravidão. Tá? Fala-se de passagem sobre a escravidão. Então, essa observação que eles colocam na indicação parece um tanto incoerente. Vejamos então o sermão. O que nós vamos fazer? O sermão está inserido no que se pode chamar de conceptismo barroco. O conceptismo barroco ele trabalha por meio da argumentação lógica, pretensamente lógica. O que é essa argumentação lógica? Como funciona essa argumentação lógica e como a gente vai analisar? Vieira vai usar referências bíblicas e, por meio dessas referências bíblicas, ele vai construir uma argumentação como se ele estivesse dizendo para Deus: olha, Deus, você precisa ajudar os portugueses a saírem vitoriosos da batalha. Tá? Ele começa com a citação em latim, que se traduz do Salmo 43, levanta-te, porque dormes, Senhor, acorda e não nos rejeites para sempre. Porque ocultas o teu rosto e te esqueces da nossa miséria e opressão? Levanta-te, Senhor, ajuda-nos e redime-nos por causa de teu nome. Então, é um salmo em que o salmista está conclamando o Senhor a acordar para a realidade, a acordar para a opressão que eles estavam sofrendo. E o Antônio Vieira coloca-se nessa mesma condição. Né? Ele traça esse paralelo entre o povo de Deus e o povo português. O contexto histórico do sermão é a invasão holandesa. Só para contextualizar, Portugal produzia, no primeiro ciclo da colonização, cana-de-açúcar, produzia açúcar e exportava esse açúcar para a Europa. Mas a comercialização desse produto ficava, por acordo, a cargo da Holanda. Com a União Ibérica, né, a perda da autonomia portuguesa, a Holanda resolveu que seria conveniente para ela ter uma colônia própria na América. Invade, podemos usar o termo, o
território que hoje seria Pernambuco. A guerra a que Vieira se refere é essa guerra para a expulsão dos holandeses. O sermão está dividido em partes. Em cada parte aparece um argumento específico e eu vou tentar explicar esses argumentos e as bases bíblicas que Vieira está usando. Ouvimos, começa o profeta, a nossos pais, lemos nas nossas histórias, e ainda os mais velhos viram, em parte com seus olhos, as obras maravilhosas, as proezas, as vitórias, as conquistas, que por meio dos portugueses obrou em tempos passados vossa onipotência, Senhor. Eu não vou me atrever a traduzir o latim, mas esse por meio dos portugueses foi inserido pelo sermonista, né? Não está no salmo original, porque, obviamente, Portugal não está citado na Bíblia. Mas ele está construindo o argumento de que as conquistas portuguesas são uma vitória da fé católica. Tá? O argumento é sempre esse. As conquistas portuguesas são uma vitória da fé católica e por isso elas devem ser mantidas. Não fora tanto sentir-se perdidas fazendas e vidas, se salvar ao menos a honra, mas também esta, a passos contados, se vai perdendo, e aquele nome português tão celebrado nos anais da fama, já o herege insolente com as vitórias o afronta, e o gentil, de que estamos cercados, e que tanto venerava e o temia, já o despreza. Aqui aparece a palavra herege, que era a forma como Vieira se referia aos holandeses, pelo fato de a Holanda ser um país protestante. Né? Um dos grandes argumentos que Vieira usa é que, sendo os portugueses católicos, eles são os professadores da verdadeira fé. E, portanto, Deus não poderia permitir que os holandeses saíssem vitoriosos de uma guerra, pois todos pensariam então que a verdadeira fé seria a fé protestante. Né? Faria sentido. E o gentil, veja, quando ele fala as vitórias o afronta, e o gentil de que estamos cercados e que tanto venerável temia, já o despreza. Então ele está falando que o nome português está sendo perdido na batalha, né? Porque o Portugal estava perdendo a guerra. E Portugal perder o nome significaria uma derrota para o catolicismo e para a verdadeira fé dele. Finalmente, depois dessas perguntas, a que supõe que não tem Deus resposta, destes argumentos com que presume o tem convencido, protesta diante do tribunal de sua justiça e piedade, e tem a obrigação de nos acudir e de nos ajudar e de nos libertar logo. E para mais obrigar ao mesmo Senhor, não protesta por nosso bem e remédio, senão por parte de sua honra e glória. Propter nomen tuum. É o que eu estava dizendo antes, que ele argumenta que Portugal sair derrotado da guerra seria como Deus sair derrotado da guerra, porque os portugueses seriam os professadores da verdadeira fé, os propagadores da verdadeira fé. Então, o próprio nome de Deus estaria em jogo nessa batalha. Na parte 2, ele vai dizer: querer argumentar com Deus, convencê-lo com razões, não só dificultoso assunto parece, mas empresa declaradamente impossível, sobre arrojada temeridade. Então ele metalinguisticamente, né, vai dizer que argumentar com Deus não faria sentido, mas mesmo assim ele faz, que é um paradoxo, né, que é próprio do barroco, que é essa postura de conciliar a fé e a lógica. Argumentamos sim, mas de vós para vós. Apelamos, mas de Deus para Deus, de Deus justo para Deus misericordioso. Ou seja, se os argumentos em torno da justiça não funcionariam, né, de que portugueses teriam direito sobre a terra, de que o nome de Deus seria prioritariamente elevado se os portugueses saíssem vitoriosos, mas se esses argumentos não funcionarem, ele apela à misericórdia divina. Olhai, Senhor,
que porão mácula, essa parte é bem interessante. Olhai, Senhor, que porão mácula os egípcios em vosso ser, e quando menos em vossa verdade e bondade. Dirão que cautelosamente e à falsa fé nos trouxestes a este deserto, para aqui nos tirardes a vida a todos e nos sepultardes. E com essa opinião divulgada e assentada entre eles, qual será o abatimento de vosso santo nome, que tão respeitado e exaltado deixaste no mesmo Egito, com tantas e tão prodigiosas maravilhas do vosso poder? Convém logo, para conservar o crédito, dissimular o castigo, e não dar com ele ocasião àqueles gentios e aos outros, em cujas terras estamos, ao que dirão. É uma citação latina que eu não vou saber pronunciar direito. Mas o que ele está dizendo aí? Ele está fazendo uma analogia com o Êxodo, quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e enquanto Moisés estava no monte, os hebreus constroem um bezerro de ouro e começam a venerá-lo. E Moisés argumenta com Deus que se ele punisse os hebreus por ter construído o bezerro de ouro, o que os egípcios diriam? Né? Os egípcios diriam: Deus permitiu que os hebreus saíssem do Egito para depois matá-los no deserto. E ele está dizendo que ele está fazendo a analogia de que se Deus permitisse que os holandeses saíssem vitoriosos da batalha, o que os holandeses diriam? O que os escravizados diriam? O que os indígenas diriam? Que aos portugueses foi permitido chegar às terras do Brasil, mas para aqui ser derrotado, para aqui ser humilhado. Então, o nome de Deus, mais uma vez, é colocado como argumento para que os portugueses fossem protegidos e saiam vitoriosos da batalha. Na parte 3, considerai, Deus meu, perdoai-me, se falo inconsideradamente. Considerai a quem tirais as terras do Brasil e a quem as dais. Tirais essas terras aos portugueses, a quem nos princípios as destes, e bastava dizer a quem as dais, para perigar o crédito de vosso nome, que não podem dar nome de liberal mercês com arrependimento. Para que nos disse São Paulo, e vós, Senhor, quando dais, não vos arrependeis. Então, Senhor, se o Senhor deu as terras a Portugal, por que dá-las agora aos hereges, aos protestantes? Ele continua pensando na argumentação de proteger o nome de Deus. Na parte 4, considerai, Deus meu, e perdoai. Eu deixei a mesma citação. Não haverá missas, nem altares, nem sacerdotes que as digam. Morrerão os católicos sem confissão nem sacramentos. Pregar-se-ão heresias nesses mesmos púlpitos, em lugar de São Jerônimo e Santo Agostinho. Ouvir-se-ão e alegar-se-ão neles os infames nomes de Calvino e Lutero. Tem que lembrar que o Barroco está inserido no movimento da Contra-Reforma e a Contra-Reforma condenava os protestantes como hereges. Sendo assim, substituir os nomes de São Jerônimo e Santo Agostinho por Calvino e Lutero seria a maior heresia, portanto, mais um motivo para Deus não dar a vitória aos holandeses. Na parte 5, em castigar, vencei a nós mesmos, que somos criaturas fracas, mas em perdoar, vencei a vós mesmo, que sois todo-poderoso e infinito. Só esta vitória é digna de vós, porque só vossa misericórdia pode pelejar com armas iguais contra a vossa justiça. Sendo infinito o vencido, infinita fica a glória do vencedor. Esse argumento é muito interessante, porque ele diz que talvez Deus pense em dar a vitória aos holandeses em punição aos pecados dos portugueses. Mas ele usa um argumento que o Gregório de Matos já usa, que para um grande pecado, maior é a glória de quem perdoa. E, sendo assim, Deus perdoando aos portugueses e dando a vitória aos portugueses,
ficaria mais glorioso. Nessa parte 5, ele conclui, né, a argumentação com todos esses argumentos que eu já frisei sobre uma pretensa legitimidade da posse portuguesa sobre a terra do Brasil e a necessidade de expulsão dos infiéis para a reafirmação do poder da santa e verdadeira Igreja Católica. As palavras do padre. Tá? Vamos agora para a música Zumbi, do Grupo Agreste. Ela cronologicamente vem antes do romance do Jefferson Tenório. Tá? A música foi composta por Pedro Boi e Braúna e divulgada inicialmente no primeiro disco, primeiro álbum, para usar um termo contemporâneo, do Grupo Agreste, que é uma banda montesclarense dos anos 70 e 80 que chegaram a ter renome nacional, ter música em trilha sonora de novela, conseguiram um sucesso bastante relevante. Tá? Na canção, a gente vai ler a letra e eu vou explicar mais ou menos do que ela se trata. Zumbi. No sacolejo do navio que cheguei aqui, meio vivo, meio morto, eu me senti. O meu corpo já jogado na beira do porto, meio vivo, meio morto, mas não desisti. Pois quem nasceu para ser guerreiro não aceita cativeiro, por isso que eu decidi, enquanto o eco dos tambores ressoa nos ares, correndo na mata virgem vou fundar palmares. A sua chibata, por mais que me bata, meu corpo maltrata, eu vou resistir. A sua chibata, por mais que me bata, se não me mata, eu torno a fugir. Onegolê, olê zumbi, onegolê, capitão do mato, vem aí. Essa é a letra da canção e ela vai remeter à trajetória do povo negro nas terras brasileiras, né? Porque o eu lírico se coloca em primeira pessoa dentro de um navio que chega no porto meio vivo, meio morto, né? E ele se coloca como símbolo de resistência, porque ele nasceu para ser guerreiro, por isso ele não vai aceitar cativeiro, vai fugir, vai fundar Palmares, Palmares como símbolo da resistência negra à escravidão. A chibata é referência aos castigos físicos aos quais o povo negro era submetido. Né? E zumbi é esse símbolo de resistência. Então, é uma referência ao processo de escravização do povo negro no Brasil, né? E uma conclamação ao povo negro à resistência, pois essas estruturas que foram criadas por meio do poder colonial, por meio da escravidão, do tráfico de pessoas de África para o Brasil, essas estruturas permanecem, então o povo negro precisa existir, seguindo o exemplo de Zumbi. Seguindo, vamos para O Avesso da Pele, um romance de Jefferson Tenório, 2020. Quem é Jefferson Tenório? A Unimontes, ultimamente, ela tem colocado sempre uma obra da tradição literária, que nesse caso é o Sermão do Padre Antônio Vieira, uma obra regional, que nesse caso é a Canção de Pedro Boi e o Braúna, e uma obra contemporânea. Jefferson Tenório publicou seu romance em 2020. Então é uma obra muito próxima de nós e, portanto, que dialoga de maneira muito próxima com a nossa realidade. Jefferson Tenório vive em Porto Alegre, nascido no Rio de Janeiro, é graduado em letras, mestre em literatura luso-africana, doutor em literatura e professor de língua e literatura em escolas públicas do Rio Grande do Sul. É interessante observar que o protagonista do romance que lemos é também professor de literatura em escola pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. É importante falarmos, para entender devidamente o romance de Jefferson Tenório, sobre o foco narrativo, porque estamos acostumados a definir foco narrativo com o narrador
em terceira pessoa observador, em terceira pessoa onisciente, ou o narrador personagem. Mas quando se fala tradicionalmente de narrador personagem, esse narrador, ele é personagem e ele assume um protagonismo. Aqui no romance O Avesso da Pele, o narrador é personagem, mas ele não é o protagonista. O protagonista, na realidade, é o pai do narrador. Então, o narrador narra a história do pai. E essa história é narrada em segunda pessoa. É uma estrutura inovadora, bastante interessante. Veja esse trecho para entender como funciona essa estrutura. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Afastava-se. Construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Esse era o seu modo de lidar com as coisas. Hoje prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas sua ausência como legado. Há nos objetos memória de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me conforta, porque são sobras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te recupero. Então, nessa citação ainda do primeiro capítulo do romance, percebe-se que o narrador ele vai se colocar em uma postura de diálogo com o pai. E por meio desse diálogo, que é direcionado aos objetos que ele vai buscar na casa do pai morto, que nós vamos entender a trajetória do pai, da mãe e do próprio narrador. Tá? Personagens principais são Henrique, protagonista, cujas experiências de vida e morte são contadas, são o centro da narrativa. Então, Henrique é o pai do Pedro. Henrique não é o narrador. Henrique tem a sua história contada em segunda pessoa. Pedro é o filho de Henrique, narrador da história, reconstrói a vida do pai por meio de lembranças e reflexões. Marta, mãe de Pedro, figura que compõe o núcleo familiar e contribui para a dimensão intergeracional da história. É um núcleo familiar e a história dessa família vai ser uma história representativa de diversas famílias que convivem com a nossa realidade. A estrutura. O romance está dividido em partes. Tá? Na primeira parte, a pele. Nós temos a apresentação do personagem, o Henrique, e a apresentação da situação em que nós o conhecemos, porque nós vemos pelos olhos do Henrique, nós o vemos pelos olhos do Pedro. Eu faço confusão porque a gente está acostumado a ter o narrador personagem sendo o personagem principal. Então, Pedro, o narrador, apresenta o personagem Henrique a partir do contato com os objetos após a morte do pai. Ele vai à casa do pai buscar alguns objetos, principalmente uma pedra que é representativa de Ogum, a qual ele teria que, segundo a tia, jogar no rio após a morte do pai. Na segunda parte, o avesso, aparece a trajetória da mãe. Tá? A trajetória da mãe é parecida com a trajetória do pai, porque também é uma menina negra que foi adotada, enfim, sofreu discriminação. Na parte de volta a São Petersburgo, temos a parte de volta a São Petersburgo, temos o final da trajetória do pai, né? É uma referência ao romance Crime e Castigo, por meio do qual o pai consegue acesso aos alunos, quando ele fala sobre crime, sobre representação do crime na sociedade, e, e aí consegue chamar a atenção dos seus alunos, já que ele era professor de periferia, e ele volta maravilhado para casa e imerso em seus pensamentos sobre como aquela aula tinha sido boa, quando finalmente ele recebe ordem de parada por uma viatura policial. Ele não ouve porque ele está imerso em seus pensamentos.
e quando ele desobedece à ordem de parada, o policial atira e o assassina. E é a partir daí que se desenvolve a narrativa. Os temas abordados: a situação da educação pública e condições de trabalho dos professores, porque o protagonista é um professor de escola pública, ele relata diversos sofrimentos, aluno usando droga na sala, violência, desinteresse, um aluno que vomitou nele, enfim, diversas situações que retratam o sofrimento dos professores de escolas públicas periféricas. A religiosidade de matriz africana está presente, né, por causa do elemento central, do Ogum. A violência, né, a violência tanto na escola quanto a violência policial, e o racismo estrutural a que os personagens são submetidos. O Henrique, por exemplo, o Pedro nos conta que antes de conhecer a mãe do Pedro, ele teve namoradas brancas. E essas namoradas, ao conviver com as famílias dessas namoradas, ele tinha que lidar com comentários racistas, com situações de discriminação disfarçada, enfim, até ele conhecer a mãe do Pedro. E por fim, nós precisamos relacionar essas três obras, certo? Se o Padre Antônio Vieira trata do ciclo da cana-de-açúcar, trata da economia açucareira brasileira, que era fortemente calcada no trabalho escravo, né? Defende que essa estrutura é da vontade de Deus, pois Deus deveria proteger os portugueses da invasão holandesa, porque o que os portugueses fazem é representar a verdadeira fé católica, né? Então é um discurso que legitima essa escravidão, e a escravidão é a escravidão é a origem dos preconceitos que vão ser sentidos, preconceitos, das discriminações, das condições sociais que são sentidos nas obras contemporâneas de Pedro Boi e o Delbraúna, né, que vai falar de zumbi como resistência, né? Se Antônio Vieira fala sobre a legitimidade, zumbi é a resistência, é um contraponto, né? E o Jefferson Tenório vai falar sobre as consequências desse processo, né? Sobre as ressonâncias desse processo na atualidade. Porque a violência a que o sujeito negro está submetido, as situações de discriminação a que o sujeito negro está submetido, são decorrências diretas do sistema escravocrata e das consequências, dos efeitos que esse sistema deixou na sociedade brasileira. Pedindo desculpa pela minha voz que está bem prejudicada, mas espero ter ajudado. É isso, obrigado pela atenção.